Oi, pessoal. Nós vamos falar agora da classificação dos penetrantes. Nós falamos das características e das propriedades. E agora como ele é classificado. Beleza? Vamos lá. Ele é classificado em tipo 1 ou tipo 2. O que é tipo 1? É o tipo fluorescente. E o tipo 2 é o colorido. Vamos começar pelo colorido, porque eu já falei na aula anterior. Colorido, lembra que eu falei, se ele for colorido, se ele tiver cor, ele tem que ser uma cor forte. Normalmente rosa, choque e brilhante. Nós vemos até um exemplo disso. Ele é usado em ambientes claros, tá? Então, é usado em ambientes claros, sendo sensível à luz natural, sendo sensível com luz natural. Ou seja, eu apliquei o penetrante e eu consigo percebê-lo à luz natural, sem muito esforço. Ele é de baixo custo e aceita mais de uma inspeção no mesmo local, ou seja, na mesma peça, naquele mesmo material. Beleza? Tipo, fiz o ensaio, botei penetrante, manchou, não ficou bom. Eu tiro, limpo tudo, de novo limpo bem e aplico novamente. Ele permite isso. Você vai entender porque que eu estou reforçando. Desvantagem, ele tem menor sensibilidade. Então vamos lá. Ele pode ser usado em ambientes claros, ele é visível à luz natural, tem um baixo custo e aceita ser usado mais de uma vez na mesma peça. Desde que botei o penetrante, ficou manchado, não ficou legal, retiro o penetrante todo, bem, capricho nessa limpeza, espero a peça secar e aplico ele de novo. Mas ele tem uma sensibilidade menor. Aí vamos para o fluorescente. Ele é usado em ambientes escuros, sendo sensível apenas à luz ultravioleta. Perfeito? Serve qualquer luz? Não. Luz ultravioleta, chamada luz negra também, né? Vantagens: ele possui maior sensibilidade e tem menor tempo de penetração. Maior sensibilidade, menor sensibilidade, ele pega descontinuidades superficiais bem pequenas. Lembrando, descontinuidades superficiais ou abertas à superfície. Então, a minha trinca ou o meu poro começou dentro da peça e se espalhou até a superfície. Se não for assim, não pega, porque o penetrante tem que penetrar. Desvantagem: mais caro e só permite uma inspeção. Ou seja, fiz, acabou. Não posso usá-lo novamente. É afetado por ácidos e cromatos e necessita de equipamentos adicionais, luz negra em ambiente escuro. Já o colorido eu posso usar em qualquer lugar desde que eu tenha uma luz ou natural ou artificial. Precisa ser luz negra? Luz ultravioleta? Não. Beleza, pessoal? Ótimo, então vamos continuar. Tipo de remoção, ele também é classificado segundo a remoção dele. Por quê? Ele pode ser removível à água, ele pode ser removível apenas com solvente. Então vamos lá. Tipo A1 ou A2, ou seja, A1 é o fluorescente, removível com água. Ou o colorido, que também é removível com água. Exige secagem posterior da peça, ideal para superfícies rugosas. Esse removível à água significa o quê? Apliquei e limpo com água. Beleza? Ótimo. Tipo B1 ou B2, ou seja, tipo fluorescente B, tipo colorido B. Removível com água após emulsificação. Usados para assegurar detecção de descontinuidades muito pequenas. E tipo C1, fluorescente C, ou C2, colorido C, removível com solvente. Resultados intermediários, sendo, portanto, de uso geral. O que acontece, gente? Nem sempre eu tenho a facilidade de poder usar água. Nem sempre dá. E eu preciso usar um penetrante que seja removível com solvente, por exemplo. Ok?
nem sempre eu tenho água disponível. E água corrente. Até que foi. Falamos do penetrante. Agora nós vamos falar do revelador. Beleza? Vamos lá. A função do revelador é retirar o penetrante das descontinuidades e conduzi-lo para a superfície. Deve ter elevado poder de absorção e baixa granulometria. A palavra é feia, gente. É feia mesmo. Ou seja, ele tem que ser bem fininho. É como se ele formasse uma camada de pó sobre aquela superfície. Perfeito? Talco. Assim como o penetrante, o revelador deve apresentar boas características. Vamos lá? Ter ação de absorver o penetrante da descontinuidade, senão ele deixa de ser um revelador. Servir como base por onde o penetrante se espalhe, ou seja, ele tem que ter uma granulação fina, ser praticamente um talco, um pó. Servir para cobrir a superfície, evitando confusão com a imagem do defeito, formando uma camada fina e uniforme. Deve ser facilmente removível. Ué, apliquei o revelador e eu vou ter que remover. Pessoal, você tem que devolver a peça limpa, né? Você botou penetrante, botou revelador, no final do ensaio, você limpa a peça e devolve limpa. Não deve conter elementos prejudiciais ao operador e ao material que esteja sendo inspecionado. Beleza. Ao operador, nós já falamos. Mesmo ele não tendo alta toxicidade, o operador ou inspetor deve usar o quê? Uma máscara de proteção, porque nós respiramos ar e não revelador. Assim como o penetrante tem uma classificação, o revelador também tem. Ele pode ser classificado como pós secos, suspensão aquosa de pós, solução aquosa ou suspensão de pós insolvente. Vamos lá? Pós secos. Muito usado com penetrantes fluorescentes. Devem ser leves e fofos. Devem aderir em superfícies metálicas em uma camada fina e ao mesmo tempo devem ser de fácil remoção, sempre, né? Não podem flutuar no ar formando poeira. Ou seja, apliquei e ele continua voando ali pelo ambiente. Não, não pode. Suspensão aquosa de pós, geralmente usado também pelo método fluorescente. A suspensão, já deu para reparar que o revelador é compatível com penetrante. Geralmente usado pelo método fluorescente. A suspensão aumenta a velocidade de aplicação quando a peça pode ser mergulhada nela. Após esse processo, a peça vai para uma estufa com o objetivo de diminuir o tempo de secagem. A suspensão deve conter agentes inibidores de corrosão e que facilitem a remoção posterior. Por que agentes inibidores da corrosão? Eu estou mergulhando a peça em uma solução aquosa, né? Um líquido misturado com pó. A peça pode sofrer corrosão? Não. Mas já deu para reparar também que se eu estou mergulhando a peça, essa peça é grande? Não, é uma peça pequena. Perfeito, pessoal? Solução aquosa. Geralmente, materiais solúveis em água não são bons reveladores. Deve ser adicionado um inibidor de corrosão e a concentração deve ser controlada, pois há evaporação. Afinal de contas, é uma solução aquosa. E é aplicado por pulverização. Spray. Solução de pós-insolvente. Método efetivo para se obter uma camada fina e uniforme através da pulverização. Spray de novo. Solventes volatilizam rapidamente, existindo pouca possibilidade de escorrimentos do revelador, mesmo que em posição vertical. É quase instantâneo, gente. Pulverizei, ele já começa a secar. Então ele não escorre. Perfeito? Os solventes devem ser secáveis rapidamente e retirarem o penetrante da descontinuidade. Isso todo ele, né? E suspensão de pós em solvente. Exemplos de solventes são álcool, solventes clorados não inflamáveis. O pó tem normalmente as mesmas características dos pós secos.
Os teores de contaminantes dos reveladores devem ser analisados de acordo com a norma aplicável. Sempre tudo deve ser analisado de acordo com a norma, né, gente? É a norma que manda na gente. Pessoal, paramos aqui e na próxima aula vamos falar sobre o ensaio propriamente dito. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.